todos. É com prazer que a gente dá aí início à última semana das palestras do mês de março aqui da UAB Campinas. É um prazer recebê-los e recebê-las para esse evento. Eu sou a Luciana, sou a vice-presidente da OAB daqui de Campinas, em nome da diretoria, do Daniel, do Ivan, do Cláudio e do Paulo, além de mim. Gostaria de agradecer a todos vocês. Esses eventos só fazem sentido e nós só temos motivação de organizá-los porque nós contamos com vocês ouvintes, né? Que nos incentivam, que sugerem temas e acompanham aí, né, a nossa trajetória na realização dos eventos, ainda que virtuais. Agradecer também à OAB São Paulo, aqui na pessoa do Danilo, a OAB São Paulo que disponibiliza salas, né, esses ambientes virtuais do Zoom. Então, agradecer à OAB São Paulo, ao presidente Caio Augusto. Realmente é sempre muito importante ter esse suporte e é dessa forma que a gente consegue também fazer com que os advogados participem, né, da própria instituição, dos eventos da própria instituição. Então, isso é muito importante. Agradecer às nossas meninas, quem acompanha a gente geralmente nos eventos online é a Carol, a Beatriz, a Andressa e a Miriam. Agradecer a vocês, meninas, por todo o suporte, por toda a ajuda, realmente administrar toda essa agenda virtual ainda por cima, né? Só com vocês mesmo, para a gente conseguir administrar todas essas tarefas, né? Agradecer a Raquel Tamacia, a Raquel é a diretora da CAASP, ela é a diretora da CAASP mais campineira que tem, né, Raquel? Porque ela é daqui. A Raquel já foi conselheira da OAB São Paulo, está fazendo um trabalho excelente, juntamente com toda a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Então, agradecer a sua presença, agradecer em seu nome também tudo que vocês da CAASP estão realizando. Então, com certeza, é muito importante a gente saber que temos esse suporte, saber que a instituição, que a parte da instituição, né, está em tão boas mãos. Muito obrigada, viu, Raquel? E obrigada a Ana Vanessa. Ana Vanessa, ela vai palestrar hoje, ela é a presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Campinas. Ela vai palestrar, o nome da palestra é Compliance Antidiscriminatório, a inserção da mulher negra no mercado de trabalho. A Ana é uma grande parceira aí e também à frente da Comissão da Igualdade Racial, realiza eventos maravilhosos, com discussões, com debates maravilhosos, sempre muito esclarecedores, né, que a gente consegue trocar aí muitas informações, muitas experiências, então isso é muito importante. Ana, em seu nome, hoje como palestrante, mas também como presidente de comissão, agradeço a todos vocês pelos trabalhos realizados, assim como nós, são trabalhos voluntários, é uma dedicação realmente na organização desses eventos. Então, dizer para vocês que sem vocês, a nossa diretoria não conseguiria realizar com tanta maestria, com tanta profundidade, a discussão de temas tão importantes. Então, agradecer a você, muito obrigada pela parceria, e vou passar a palavra, então, à doutora Raquel, para que ela dê boas-vindas a vocês também. Boa noite, é uma alegria estar aqui, eu agradeço demais o convite por fazer parte aqui com vocês. É claro que eu estou na presença da doutora, no lugar da doutora Fábia, mas estar no lugar dela é sempre impossível, porque é uma mulher insubstituível, uma mulher grandiosa e que fez deste mês de março na OAB Campinas realmente um mês muito especial, porque ela conseguiu congregar assuntos de muita relevância e de muita importância, não só para a mulher advogada, mas também para toda a sociedade, porque eu acredito que a mulher advogada é a voz da sociedade que pode levar esses conceitos para outros lugares, porque nós, advogados e advogadas,
claro, somos, pela própria profissão, pessoas políticas, pessoas com voz, pessoas que temos representação no momento em que falamos. Então, temos que fazer, eu quero fazer uma referência especial à doutora Fábia aqui, agradecer a doutora Luciana e toda a diretoria da OAB Campinas, também pela abertura e possibilidade que dá aos presidentes de comissões a possibilidade de trabalho. Isso é muito importante, muito democrático. Nós agradecemos o trabalho de todas as pessoas na ordem, mas nós também temos que compreender que esse trabalho somente é possível porque temos uma diretoria aberta, uma diretoria democrática, uma diretoria que não cala as pessoas, mas pelo contrário, dá voz à advocacia. Então, Luciana, meus parabéns por isso. Vindo, claro, sendo da CASP, eu tenho que trazer uma palavrinha sempre da minha instituição, né, que eu tenho muito carinho, trabalho com tanto amor pela CASP. Lembrar da campanha da gripe, que já está no ar, já é possível fazer a compra das guias, é o valor de R$ 52. Aqui em Campinas, a aplicação será pelo drive-thru, então totalmente seguro, e também a advocacia, acima de 65 anos, a vacinação é gratuita. Então, neste momento, estamos nesta campanha, mas, claro, a CASP sempre está com outras campanhas, outras atividades. Nós temos várias promoções no Clube de Serviços, a TV CASP está fará para a Páscoa aulas de ovos de Páscoa. Então, nós estamos sempre inovando e tentando trazer algum conforto para a advocacia durante esse período tão difícil. Eu sugiro que conheçam o site da CASP, tem muitos serviços, tem os benefícios, a farmácia, a CASP Shop, a livraria, é possível usar e usem os serviços da CASP, porque quando se pensa no pagamento da anuidade, deve sempre se lembrar que isso pode ser revertido pelos serviços que a CASP presta. E queria fazer um agradecimento especial para a Ana Vanessa, que se dispôs a estar aqui com a gente, se dispôs a compartilhar o conhecimento dela, o que é muito importante, e eu ter o privilégio de estar aqui e poder ouvi-la. Claro, um tema tão importante, porque eu penso que nós conversamos sobre as mulheres negras, tentamos trazer os dados da pandemia em relação à mulher negra é muito triste e muito grave, pensando tanto no mercado de trabalho quanto na questão da violência, e ela nos traz uma luz como uma forma de ação efetiva para se reverter essa situação. Então, nós podemos mostrar o problema e a Ana Vanessa vem nos agraciar com a palavra de uma forma em que nós poderemos implementar meios de fazer com que tenha políticas efetivas para mudanças sociais. Então, Ana Vanessa, a palavra está com você e, novamente, muito obrigada. Alô, obrigada a todos e a todas. Boa noite, primeiramente. Eu fico muito feliz de ouvir essas palavras de pessoas tão queridas, tão importantes, como a doutora Luciana, a doutora Raquel, e a todas as outras que no momento não estão aqui, como a doutora Fábia, por um motivo triste, mas eu sei que de coração ela gostaria de estar aqui e estar presente aqui conosco. Agradeço também ao doutor Ademir, a doutora Adriana, a doutora Daniela, que estão aqui sempre presentes e dando forças para que a nossa comissão da igualdade racial seja uma comissão realmente ativa. E eu gostei muito de uma frase que a doutora Raquel citou agora há pouco, e faço dela a minha frase também, que assim, eu tenho muito a agradecer a essa diretoria, que é realmente uma diretoria que não nos cala. Realmente é uma diretoria que nos dá a oportunidade de debater todos os temas, de explicar, de, assim, contribuir com o social.
porque mais do que estar aqui para falar de um tema que está em voga atualmente, é contribuir com o social. Eu sempre pensei nisso, que assim, trabalhar com direito é trabalhar com o social, é ajudar de alguma forma, né? Então, eu como uma advogada que adora história, eu não poderia iniciar essa palestra sem contar um pouquinho do nosso contexto histórico. O tema nosso é compliance antidiscriminatório, a inserção da mulher negra no mercado de trabalho. Mas para que nós entendamos o nosso presente, nós temos que remontar ao passado para saber o porquê chegamos aqui, até aqui e quais essas consequências, né? É um tema novo, né? É um tema muito explorado atualmente, só que, assim, dos tempos, né, da vinda das pessoas escravizadas para o Brasil, nós temos essa dificuldade de um trabalho digno, de um trabalho realmente formal, de homens e mulheres negras, em especial a mulher negra, né? Cerca de 4 milhões de pessoas foram trazidas de forma, né, de forma escravizada aqui para o Brasil entre os séculos 16 até 1850 e até 1850, quando teoricamente o tráfico negreiro ele foi extinto, né, foi proibido. Ao Brasil vieram pessoas de várias regiões da África, vários grupos étnicos que muitas das vezes eles nem se conheciam, na verdade eram até grupos rivais, e mesmo assim, embora em África existisse homens e mulheres reduzidos à escravidão, a escravos lá, escravizados, era uma situação totalmente diferente do que os escravizados aqui no Brasil viviam. Eles chegavam aqui através dos europeus apenas visando o lucro. Entre esses grupos que foram trazidos ao Brasil, as mulheres eram cerca de 20% inferior ao número de homens negros que vinham para o Brasil. Eles tinham uma certa preferência, os traficantes, eles tinham uma certa preferência por comprarem moleques, vamos dizer assim, crianças jovens, né, mulheres jovens, crianças em desenvolvimento. Então, muitas das vezes, essas mulheres negras que para cá vieram escravizadas, dentro do navio negreiro, eram dispensado para elas um tratamento diferenciado, vamos dizer assim. Permitia-se que essas mulheres ficassem ao convés do navio ao longo da viagem. Porém, com certeza, essas mulheres não escapavam das violências físicas, morais, sexuais dos marinheiros e de outras pessoas que estavam ali sendo trazidas para o Brasil. Essas primeiras mulheres negras que chegaram aqui no Brasil, elas acabaram se tornando as primeiras mulheres feirantes. Então, as feiras aqui no Brasil teve como origem o trabalho da mulher negra. Era um papel principal, né? O jeito de negociar da mulher, elas armavam tabuleiros, ou elas caminhavam com seus produtos, e acabaram chamando-se também de ganhadeiras, que é o certo movimento que elas faziam, né, para fazer a venda dos seus produtos. Então, foi um dos primeiros trabalhos que a mulher negra, mesmo sendo escravizada, foram um dos primeiros trabalhos que elas acabaram desenvolvendo aqui no Brasil. Então, depois de 388 anos, né, de uma economia, de uma sociedade baseada na violência do trabalho forçado da população negra, em 1888, findou-se, então, o trabalho escravo, né? Mas com o fim do trabalho escravo, não foi o fim do trabalho não digno da mulher negra. Havia, sim, assim, a pressão foi tamanha para o fim do tráfico negreiro, mas não por questões de humanidade, e sim para ter, assim, meios de produção diferenciados, que a pessoa pudesse, então, aproveitar também daqueles produtos. Com a promulgação da Lei Áurea, né, foi o fim do trabalho oficialmente, né, o fim do trabalho escravo oficial, e foi implementado o trabalho precário ou subemprego, né, de grande parte da população negra, em especial da mulher negra. Não houve, então, nenhuma medida para integrar essas pessoas à sociedade, à economia, à educação, a qualquer tipo de dignidade para a população. Logo, então, os homens e mulheres negras, eles ficaram condenados a uma condição socioeconômica
de desigualdade que nós temos até os dias de hoje. A população não ganhou, essa população não ganhou cidadania, não, assim, criaram-se, na verdade, mais obstáculos ainda para que essas pessoas conseguissem viver com dignidade. Criaram-se leis como leis da vadiagem, como crimes, leis de terras, que definiam que somente certas pessoas poderiam comprar e vender terras, e defendiam também o voto para quem tivesse uma renda mínima de R$ 200, e isso, assim, englobando homens, mulheres, negros ou não negros, né? Não poderia aqui só falar da população negra. Tiveram várias manobras das elites, né, para que se postergasse o fim desse trabalho, mas, como sabemos, acabou, então, o tráfico e, por fim, acabou-se a escravidão. E o que sobrou para a mulher negra? Para a mulher negra, restou o trabalho que as mulheres brancas ou elitizadas não queriam fazer, como, por exemplo, o trabalho doméstico, os de lavanderia, cozinheiras, enfim, cuidadoras, né, sempre foram cuidadoras desde então, eram trabalhos que, naquela época, eram tidos como trabalhos depreciativos. Se nós pararmos para pensar, até hoje, grande parte da população da mulher negra ainda está nesse tipo de trabalho. Não que esse trabalho seja indigno, mas, assim, foi uma perpetuação. A mulher negra teve muita dificuldade de conseguir se expandir. Como consequência disso, dessa falta de perspectiva de melhora nas condições de trabalho e também, né, juntamente com a educação, com a falta de oportunidades da educação, nós chegamos nos dias de hoje com uma desigualdade entre a população branca, até mesmo a população asiática e a população branca, muito discrepante, né? A taxa de desocupação, isso aqui é um dado atual que eu trouxe, e ainda mais prejudicado ainda com a questão do coronavírus, do Covid esse ano. Cerca de 63,7% é a taxa de desocupação das pessoas negras, se comparada com a taxa de desocupação entre os brancos, ou seja, a cada 3 pessoas desempregadas, 2 são negras, e dessa, a maioria ainda são as mulheres negras. Já falamos aqui, e tenho certeza que vocês também já ouviram em outras oportunidades, outros palestrantes falando com relação à média salarial. Todos nós sabemos que a mulher sempre, infelizmente, acaba tendo um salário menor do que um homem branco, e a mulher negra um salário menor ainda, porque na maioria das vezes ela está numa situação de trabalho informal. E mesmo quando ela está dentro de um trabalho formal, ela acaba recebendo menos do que uma mulher branca, né? E mesmo com qualificação, com colocação profissional, o negro, a mulher negra principalmente, enfrenta diariamente o racismo, o preconceito, a desconfiança. Eu posso citar isso como exemplo. Na verdade, eu tenho um exemplo pessoal, que eu não sei se muitas pessoas aqui já ouviram, mas eu sempre gosto de frisar esse exemplo. Porque eu, como advogada, estava fazendo uma audiência como advogada de um banco X, um banco muito grande, internacional, com um preposto negro ao meu lado, no qual a advogada que já estava tratando comigo por telefone, estava tudo certo, praticamente nós iríamos fechar o acordo somente em mesa de audiência. Quando ela entrou à mesa de audiência, na sala de audiência, eu já estava sentado, o preposto negro do meu lado também já estava sentado. Ela entrou, sentou na mesa e perguntou onde estava o advogado. Essa já foi a primeira, assim, né? Como assim, onde estava o advogado? Me qualifiquei, falei, eu sou advogada do Banco X, nós já estávamos tratando sobre o acordo, então vamos só formalizar. Ela, com muita desconfiança, ainda pediu a carteira de trabalho do preposto para confirmar se realmente ele era preposto daquele banco, e, através de outras desculpas, por fim, ela acabou não realizando o acordo. Era um acordo muito alto, era um acordo de cerca de R$700 mil, que ela não fez, porque ela duvidava da minha, né? Lógico, eu tinha como comprovar que era advogada, porque eu estava com a minha carteira da OAB. E o preposto também comprovou que era funcionário do banco, mas mesmo assim ela preferiu, olha,
eu acho que eu vou pensar melhor e depois a gente resolve isso internamente. E ela não fez. O juiz ficou boquiaberto, sem saber, assim, ele entendeu a situação, a gente também ficou, né, não vou forçar a pessoa a fazer, mas entendemos muito bem o porquê que ela não quis fazer o acordo. Ou seja, todo dia a gente tem que provar que a gente é capaz, que a gente chegou ali e que a gente, nós podemos ocupar todos e qualquer lugar. Então, é por isso que nós temos que estudar o compliance antidiscriminatório para não chegarmos a situações assim. E hoje em dia, as empresas estão buscando esse conhecimento para evitar situações desse tipo. Então, a diminuição da desigualdade social e econômica, ela passa por todos e por tanto instituições privadas ou instituições públicas, para que a nação possa se desenvolver. Só assim nós iremos realmente crescer. E como que a gente faz para a nação e para se desenvolver uma mente antirracista, na verdade, né? No setor privado, muito tem se falado, né, em compliance, é o que é o nosso tema aqui hoje, e o que isso significa e como praticar e como implementar esse compliance antidiscriminatório. Então, vamos entender a questão do compliance, que realmente pega, às vezes, a gente assim, sem saber o real significado do compliance. O compliance é a conduta da empresa ou da instituição pública e sua adequação às normas e de regulamentação, ou seja, é estar em conformidade com leis e regulamentos. Então, dentro da temática antidiscriminatória, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos o Código Penal com os crimes de injúria, de racismo, nós temos regulamentos da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, e entre outras legislações. Ok. Então, nós temos que pegar a legislação e adequá-la à nossa empresa ou à nossa instituição pública. E estar dentro da conformidade com as regras e com a legislação. É um momento de inclusão de homens e mulheres negras no mercado formal de trabalho. Por que da mulher em especial? Justamente por causa da sua vulnerabilidade. Como eu disse, nós sofremos o duplo preconceito, por ser mulher e por ser negra. Por mais qualificação que uma mulher negra possa vir a ter, ela ainda assim, num processo seletivo, ela é sempre, na maioria das vezes, preterida com relação a uma mulher branca. Outro exemplo, eu participei do processo seletivo há muito tempo atrás, e como advogada também, e o dono do escritório chegou para mim no momento da entrevista e olhando para mim falou: nossa, eu nunca tinha na vida conversado com uma mulher negra, nenhuma advogada. Aí eu parei e pensei, será que ele falaria isso para uma advogada branca, por exemplo? Nossa, eu nunca conversei com uma advogada branca na vida. Assim, nós já chegamos tendo que provar e falar assim, não, eu existo, eu sou advogada, eu sou negra, eu sou advogada. E qual é a diferença de eu ser uma advogada negra ou de ser uma advogada branca? O que importa é a minha qualificação profissional. E é isso que muitas das vezes escritórios, empresas acabam não levando em consideração. E é por isso que nós devemos ter a ciência, a consciência de quais elementos nós temos que implementar nos nossos escritórios, nas nossas empresas, para fugir desse tipo de situação. Implantar o compliance antidiscriminatório é se atentar para certas questões iniciais. Por exemplo, vamos fazer um exercício de reflexão. Aqui nós temos donos de escritórios, advogados, estagiários e uma gama uma gama grande de público. Qual que é a proporção de pessoas negras e brancas que trabalham na sua empresa ou no seu escritório? Quantas mulheres negras trabalham na sua empresa? Como que é a proporção dessas pessoas em cargos mais elevados? Como que a questão racial é tratada durante o processo seletivo? Existe algum comitê de diversidade ou projeto para melhorar os números? Quais os caminhos as empresas podem tomar para diminuir a discriminação no ambiente de trabalho? Se pararmos para refletir, nós temos um dado estatístico, até
de um projeto do Ministério Público do Trabalho, que é a inclusão dos jovens negros no mercado de trabalho, que nos traz os seguintes dados. Cerca de os maiores escritórios de advocacia do Brasil, dentro desses escritórios, apenas 0,3% são de funcionários negros. Isso incluindo advogados, estagiários, outros funcionários. Em cargos de chefia, sênior, isso cai para 0,1%. Eu estou trazendo só os dados com relação a escritórios de advocacia. Essa pesquisa ela envolve também agências de publicidade e outras indústrias. Mas me pergunto, por que dentro desses maiores escritórios de advocacia, dessas bancas de advocacia que tem mais de 100 advogados ou muitos advogados, quantos negros existem nesses espaços? Não é possível e também não é normal nós olharmos para um escritório, para uma empresa com cerca de 500, 600, 3 mil funcionários e ter 5, 10 negros ou às vezes não ter nenhum. Alguma coisa está errada. E isso não reflete só dentro da sua empresa ou dentro do seu escritório, isso reflete a toda uma sociedade. Porque ter diversidade é bom para os funcionários, é bom para a sociedade, é bom para os seus clientes que vão analisar e observar, olha, aquela empresa, aquele escritório pratica diversidade. Não tem preconceito, não tem discriminação. Mas para isso é preciso tomar cuidado da forma como será implementada isso dentro do seu escritório, dentro da sua empresa. Não basta sair lendo a respeito, tem que estudar, tem que ir atrás de alguém especializado para ajudar a implementar essas diretrizes dentro da sua empresa. E aí sim você treina os seus funcionários, prepara uma equipe para colocar o compliance em prática mesmo. Analisando algumas funções, como por exemplo, analisar os riscos, conhecer e interpretar as leis, isso é de suma importância para você conseguir implementar o compliance na sua empresa, elaborar manuais de conduta, gerenciar a aplicação desse manual dentro da sua empresa, desenvolver projetos de melhoria de forma contínua e disseminar essa cultura por toda a sua esfera organizacional. Dessa forma, todos os seus funcionários, os seus colaboradores, seja dentro do escritório, seja dentro da sua empresa, então estarão realmente colocando em prática o compliance. Então, é monitorar. E isso só gera vantagens, gera assim, ganho de vantagem competitiva com relação à concorrência, através, assim, a atração, na verdade, né, de investimentos de investidores, dependendo do setor, a identificação dos riscos e a prevenção de problemas. Isso é importante. Você, dentro de um ambiente de trabalho que realmente se preocupa com a condição social, com a condição de colocar mulheres negras, não só mulheres, mas em especial as mulheres, como eu disse, que estão em condições de vulnerabilidade maior, isso diminui processos desnecessários, totalmente processos evitáveis, porque dentro do seu ambiente de trabalho já terão ciência do que pode e do que não pode ser dito, do que pode, o que não é piada, o que é piada, o que deve ser falado, o que não deve ser falado. Isso traz melhoria e eficiência e a qualidade do serviço, dos produtos, é a consolidação de uma organização, de uma cultura organizacional mesmo. E deve ser feito investimentos nisso. Treinar a sua equipe vai aumentar a produtividade, o conhecimento que vai ser disseminado não só ali naquele ambiente de trabalho, mas como, no geral, numa sociedade. Vai proporcionar, assim, além de diminuir esses riscos, né, vai criar um ambiente de trabalho mais saudável para todos e para todas, um ambiente mais confiável e proporcionar um bem-estar social, que é, assim, eu acho que dentro do compliance é algo
muito importante, e as pessoas não param para pensar, mas é uma questão que os seus clientes ou futuros clientes que realmente têm interesse e se preocupam com a questão social vão observar e falar, não, é uma empresa assim que eu preciso, é uma empresa, um escritório assim que eu preciso, de um trabalho assim que eu preciso. Por fim, né, mais que nunca, investir em programas de compliance antidiscriminatório é fundamental para manter a empresa livre de comportamentos que a sociedade já não aceita mais. Nós não aceitamos mais. Nós estamos aqui, as mulheres negras existem, as mulheres negras são qualificadas, muitas das vezes nós estudamos, às vezes, até mais do que outras pessoas, ficamos ali adquirindo conhecimento através de cursos, nós estamos conseguindo, já há algum tempo, evoluir com relação à nossa qualificação. E ainda assim, infelizmente, nós somos preteridas nos processos seletivos. Então, por meio do compliance, a organização então vai conseguir gerir tudo isso e realizar o papel da inserção da mulher negra no mercado de trabalho digno e com qualidade, porque não basta também oferecer um trabalho informal ou qualquer outra coisa. Não, nós estamos aqui falando de dignidade da mulher negra, que nós existimos sim, nós estudamos, nós falamos línguas, nós escrevemos livros, e nós temos que ser vistas. E realmente, quem não observou ainda, o escritório que não observou ainda, a empresa que não observou ainda, não, assim, só tem a perder. Porque tratar os seus funcionários, isso eu digo, qualquer tipo de discriminação, aqui eu posso incluir todos os tipos de discriminação. Quem trata com discriminação o funcionário, não vai tratar bem também os seus clientes, os seus parceiros. Então, nós estamos aqui para extinguir qualquer tipo de discriminação no mercado de trabalho, em especial o da mulher negra, que está aí lutando diariamente para ter o seu lugar ao sol. Então, eu queria encerrar com isso, é um pouco do que a gente poderia ainda passar, mas tem muitas coisas ainda. E é isso, pessoal. Espero que tenha colaborado de alguma forma. Mas, sem dúvida, Ana Vanessa, realmente eu acho que foram reflexões importantes e nós podemos acompanhar também como atitudes como essa fazem parte do dia a dia, né? Atitudes discriminatórias. A Mayara fez o comentário, né, que quando os pais chegam para a reunião de pais na escola, perguntam, né, onde está a professora? Quer dizer, não pode ser ela, né, uma mulher negra? Então, realmente, assim, percebemos ainda muitas atitudes arcaicas, né? Atitudes que não condizem com o que a gente precisa viver, né? Precisamos entender que isso tudo não faz sentido, né? Essas palavras, brincadeiras, que eu nem falo brincadeira, gente, porque eu acho que a partir do momento que você pode vir a ofender alguém, não tem nem como a gente chamar de brincadeira, né? Exatamente. Então, eu não entendo, né? Como as pessoas são, às vezes, muitas vezes, resistentes a essas mudanças, a mudar o comportamento, mudar a fala, mas também entendendo que muitas vezes são as empresas, então, né? Assim, diante do que você colocou, que muitas vezes as empresas, os locais de trabalho não proporcionam, de repente, né, essa valorização, esse ensinamento, né, muitas vezes, porque para certas pessoas vai ter que ensinar mesmo, não adianta, né? Olha, não pode falar isso, não faça isso, não fale isso. Então, é importante saber o quão referencial, né, o instrumento que pode ajudar quando o empregador também toma uma postura como essa, né? Como isso pode ajudar no desenvolvimento da gente como seres humanos, né? Então, a evitar
todo esse preconceito e esse jeito ruim, né, de tratar alguém. Então, eu acho que realmente é muito importante aí a sua colocação. Eu não sei se teve aqui, eu vi o comentário, não sei se alguém fez alguma pergunta, mas a Alessandra também faz o comentário a respeito da... eu já ouvi falar também, Alessandra. Não sei se a lei aqui em Sumaré ainda está ativa, mas ela incentiva os comerciantes a contratarem funcionários retintos com incentivo fiscal, mas ainda assim são praticantes, é praticamente mínimo o número de negras, de negros no comércio. Não é ideal, mas são iniciativas assim que de repente ajudam a diminuir a discriminação e o preconceito, né? Não sei dizer especificamente de trabalho, não. Eu acompanhei um programa para inserção de estagiários e estagiárias negros e negras, promovido ou encabeçado pelo Mackenzie. Então, foi muito bacana, sabe? Ver aí que muitos escritórios de advocacia, mais condensado, né, na área do direito, mas que muitos escritórios de advocacia abriram mais, né, as oportunidades. Então, foi muito interessante aí o programa desenvolvido na questão do estágio. Sim, o Ministério Público do Trabalho, aqui em Campinas e em São Paulo, liderado pela doutora Valdirene, vem promovendo esse tipo de incentivo tanto dentro dos grandes escritórios de advocacia, assim como nas empresas. Porque realmente eles viram assim, estão perdendo talentos. Se perde talento, não é só uma questão racial, mas muitas pessoas, eu sempre digo isso, não só comigo, com colegas minhas, amigas minhas advogadas negras com currículos brilhantes, que não estão nem empregadas. E isso, me desculpe, mas não é uma questão de falta de currículo, nada disso, simplesmente falta de parar para conversar. Os escritórios, as empresas, elas nem chegam a chamar essa pessoa para um processo seletivo. Estão perdendo talentos, é isso que eu sempre digo. Sim, sem dúvida. E, na verdade, isso vem até de uma cultura que agora não existe mais porque não é mais possível, mas existiu, que quando abria vagas de trabalho para mulheres, existia boa aparência. Quando as mulheres negras já compreendiam que aquela boa aparência não estava falando com elas. Exatamente. Né? Essa boa aparência significava, por trás dessas palavras, significava necessariamente mulher branca. Né? E isso veio se perpetuando, né? E até por isso que a gente diz de racismo estrutural. Até estava conversando, eu fui num evento, num congresso de mulheres advogadas, e estava conversando depois de uma palestra com uma advogada negra, e o que ela trouxe de dados que a grande maioria das advogadas negras tem escritórios próprios, não porque elas querem, mas porque elas são obrigadas. E sempre isso me traz um pouco do pensamento sobre qual é a função das palavras de incentivo ao empreendedorismo às mulheres, quando, na verdade, a gente está levando elas a uma precarização do emprego. Eu penso que a gente pode falar sobre empreendedorismo, não tem problema, mas nós também temos que falar da inserção no mercado formal de trabalho, porque uma forma de tirar a mulher do mercado formal e dar à sociedade, ou ao Estado, ou às próprias empresas, um alívio de pensamento ou de culpa, é falar, mas elas são empreendedoras. Então, isso vem me refletindo, e nas suas palavras me trouxe bastante isso, quer dizer, essas mulheres não têm oportunidades e são obrigadas ao empreendedorismo, e se o empreendedorismo delas, que elas se dedicam, não der certo, a culpa não é da sociedade, passa a ser delas, ou seja, a sociedade joga em cima delas um problema que era social, porque não inseriu no mercado de trabalho,
muitas vezes, como ela disse, talentos extraordinários que são simplesmente desperdiçados e que poderiam servir ao próprio capitalismo. Então, tudo que ela trouxe nessa palestra me fez pensar demais, Ana Vanessa. Eu agradeço, porque eu estou com a cabeça aqui borbulhando com as suas palavras, e eu acho que palestras boas são essas que nos inquietam e que nos fazem buscar cada vez mais conhecimento. Então, realmente, como disse a Adriana aqui, é brilhante, sua exposição foi brilhante. Eu agradeço de coração, e assim, às vezes eu faço desabafos às vezes aqui, e é realmente o que acontece. Eu fico muito revoltada. A doutora Raquel falou sobre empreendedorismo, e realmente é isso. Quando nós buscamos a colocação no mercado de trabalho e nos deparamos com as portas fechadas, nós temos que buscar uma outra solução. E ainda complemento isso. Muitas das vezes, a advogada, a mulher negra no geral, eu estou falando do advogado porque é o que acontece às vezes com as pessoas que estão ao meu redor, mas batem na porta do mercado de trabalho, não encontram, partem para o empreendedorismo. E muitas das vezes, ela tem que ainda, mesmo partindo para o empreendedorismo, tem uma segunda opção, tem que ter uma segunda opção ainda. Entendeu? Porque se aquela não dá certo, ela tem que buscar uma outra coisa. E às vezes ela vai rebaixar a sua qualificação para tentar sobreviver, porque é isso que acaba acontecendo. Eu já ouvi em outras áreas, engenharia, mulheres negras engenheiras, de falar, o seu currículo é muito destacado, você já morou fora, tá? Então essa vaga não vai servir para você. Mas por quê? Ela fez toda a especialização, ela fez PhD, ela fez mestrado, doutorado fora, e agora ela chega que o currículo dela é demais para minha empresa? Por quê? Sabe, assim, ou eles acabam pegando de um lado ou pegando do outro, mas acabam sempre caindo no racismo estrutural, na discriminação velada mesmo, e quem sofre mais somos nós. Exatamente, quer dizer, até mesmo com esse usar de interpretações para ser preconceituoso, né? É um absurdo, né? Então, falar assim, o seu currículo é bom demais. Mas, então, se é bom demais, por que não há contratação, né? Enfim, é um absurdo, né? Agradecer a presença, a Adriana fez alguns comentários aqui, a Adriana também é uma advogada muito querida, participa aí dos eventos da comissão, né, Ana? Já foi presidente da comissão da igualdade racial, hoje ela participa dos eventos aqui em Campinas, então realmente agradecer aí a participação, viu, Dri? É sempre muito bom contar com vocês e com todas essas informações que vocês trazem, reflexões, né? E aí teve mais um comentário também que a pessoa colocou a respeito a Denise, falou que tem um curso da ESA São Paulo de compliance antidiscriminatório. Então, faço às vezes aqui, porque eu gosto muito, pegando também a rabeira de algumas palavras aqui, eu acho que quando para a gente se despir de preconceitos, de pensamentos ruins, eu acho que só a educação faz isso, né? Então, por isso que eu gosto muito da ESA, por isso que eu incentivo muito a Escola Superior de Advocacia, porque eu acho que a gente precisa conhecer, a gente precisa conversar a respeito, e é exatamente conhecendo que nós estamos cada vez mais abertos a mudarmos, né? Quem precisa, a mudar o seu jeito de pensar, especialmente se ele é preconceituoso, né? Então, dizer aqui para Denise que as portas estão abertas, viu? E a todas vocês também, meninas. Se pensarem aí no curso de compliance aqui para Campinas, antidiscriminatório, com certeza será muito bem-vindo. Estamos pensando sim, doutora, eu agradeço, passo também aqui as palavras, agradecer a doutora Adriana que está aqui, nós estamos pensando em algo muito bom e futuramente traremos aqui para Campinas algo bacana também. Que ótimo, gente, eu fico muito feliz. Então, agradeço, Ana Vanessa, as suas palavras, a sua disponibilidade, a sua profundidade em tratar, né, de temas assim, de reflexões tão importantes e que nós precisamos mesmo, né? Acho que o primeiro passo é refletirmos
diante dessas circunstâncias que você colocou, né, por que não pode ser uma mulher negra, né? Por que esse currículo, de repente, não está tão bom, né? Então, reflexões importantes às vezes, de coisas que já ouvimos por aí, né, vimos ou ouvimos por aí. Então, reflexões importantes nesse sentido para pararmos para realmente, né, ajudarmos uns aos outros, né, para que isso não aconteça, através de incentivos, através de pensar aí, né, seja através da educação, seja através de uma política pública, o que é possível fazer para contribuir com que com essa falta, né, que essa falta de oportunidade pare de acontecer, né, que as oportunidades cresçam e que as mulheres negras em especial possam realmente, né, ter aí a sua colocação, a sua visibilidade de um modo mais amplo possível, né, além do que já se conquistou, o que já se fez até hoje, do modo mais amplo possível, porque isso é normal, isso é o normal. Isso é o normal de qualquer, né, pensamento que a gente tenha. Todo mundo tem que ter a mesma oportunidade, né? Então, fico muito feliz com as suas palavras, agradecer a sua disponibilidade para o mês de março, agradecer aí a toda a Comissão da Mulher Advogada, em especial a doutora Fábia, que é realmente uma pessoa exemplar, se dedica demais a tudo que faz na comissão, não pôde estar aqui conosco, né? Ela passou por um momento difícil, aí ela perdeu a mãe, mas que vai continuar a sua trajetória com brilhantismo, e é só uma questão de fazer o luto mesmo necessário, né? Agradecer a doutora Raquel também, que nos prestigiou aqui com a presença. Obrigada, viu, Raquel, pela parceria de sempre. Agradecer a todos vocês que participaram da palestra, que fizeram os seus comentários, e dizer que esse espaço sempre está, no mínimo, esse espaço para que nós possamos nos encontrar e conversar está sempre aberto, viu? A todos os assuntos. É assim que a gente quer, né? Então, não sei se a Raquel quiser dar uma palavrinha, a Ana também para encerrar, aí nós podemos terminar. Só agradecer novamente, agradecer a diretoria, agradecer a Ana, que foi sensacional, as pessoas que estão aqui presentes, fazendo comentário, né? E agradecer a você também, Luciana, pelo convite de eu estar aqui hoje, foi realmente uma grande honra. E lembrar que amanhã tem palestra da Luciana, que certamente vai ser incrível, um momento de pensar o direito de família na perspectiva de gênero, que eu acho que é essencial. Eu penso que homens, mulheres, advogados, advogadas, juízes, juízas e o Ministério Público não podem mais pensar o direito de família sem passar pela perspectiva de gênero. E amanhã a gente vai pensar um pouquinho desta forma. Então, as pessoas que estão aqui hoje, que estejam amanhã também. E deixar um beijo para todas e todos. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada, Raquel. Obrigada. Ana? Eu também gostaria de agradecer a todos e a todas aqui presentes, em especial a doutora Adriana, a doutora Cristiane Menezes, em especial a professora especialista Alessandra Maiara, que essas meninas do meu coração estão sempre presentes e sempre dispostas a ajudar a crescer junto. E é isso que eu acho importante, é estar aqui compartilhando conhecimento e crescendo junto. Vamos em frente sempre. Eu agradeço, tenho uma boa noite a todos e todas. Muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso.